Capítulo 1. Há poder no que você crer. Temos que entender que o que nós cremos define nossa vida por completo. Se a gente crer de uma forma errada, vamos colher o fruto desta crença. Como saber que estamos com crenças que nada têm a ver com o que Deus deseja para nós? Vejamos alguns sintomas que demonstram que não estamos crendo da forma correta. Medo excessivo. Quando olhamos para nossa vida e vemos que temos medo de várias situações que podem acontecer em nossa vida, isso é um alerta que algo está errado. Nada muda. Quando olhamos para a vida, achamos que não tem como haver mudança, porque você já tentou por um tempo de alguma forma e isso não deu em nada. Com isso, você desiste de mudar sua vida. Talvez você, como eu, já pensou que áreas de sua vida não tinha como ser mudada. Muitas vezes aceitamos isso como uma condição que não pode ser alterada, como nossos pecados de estimação, nosso ambiente familiar, nossa vida financeira, nossa carreira, onde nós moramos. Isso é outro sintoma que algo está errado em nosso crer. O pior pode acontecer. Quando achamos que o pior sempre vai acontecer com a gente, achando que qualquer dor é uma doença grave, qualquer ligação é uma notícia ruim, que qualquer barulho é uma tragédia, e que em qualquer momento, mesmo sendo em um lugar lindo de férias, uma data especial ou uma festa cheia de alegria é um ambiente favorável para o pior acontecer. Você não concorda comigo que algo está errado em você? Isso pode ser sintoma de crenças erradas. Quando temos a visão errada de Deus, de quem somos, das pessoas ao nosso redor, dos sentimentos que nos envolvem, isso é um sintoma de que nossa fé não está bem. Exemplo: Deus jamais vai me perdoar. Ninguém me ama. Eu nasci para sofrer. Tudo dá errado em minha vida. As minhas escolhas sempre me levam à frustração. Eu estou sozinha no mundo. Eu sou um fracasso. Quando passamos a viver com medo, sem expectativa de mudança e sempre achando que o pior vai acontecer, aceitamos sempre o pior. Isso se transforma em uma crença poderosa que norteia toda a nossa vida. Entenda, há poder no que nós cremos. Quando passamos muito tempo crendo assim e achamos que a vida é assim, não temos outra saída. Isso se transforma em uma crença que vai definir nossa vida. Se crermos errado, viveremos errando para sempre. Devemos buscar crer de uma forma mais correta possível. A crença define toda a nossa vida. Deixe eu te contar um testemunho lindo que ocorreu na vida de um pai de família. Vou usar aqui um nome fictício. Durante um encontro que era realizado pela nossa igreja com o objetivo de levar pessoas não cristãs a terem um encontro com a graça de Deus, vivi um momento lindo na minha vida. Notei que havia um homem com cerca de 35 anos de idade, que sempre estava de cabeça baixa sem olhar para ninguém no rosto e não havia falado nada até o momento. Comecei a orar por ele, descobri seu nome e me aproximei dele no sábado pela manhã. Disse: "Bom dia, Matias, como você está?" E assentei na mesa com ele e tomei meu café com ele. Como Matias era uma pessoa de poucas palavras, falei poucas palavras a ele, mas me lembro que falei que em um encontro como aquele, tinha mudado meu jeito de crer, e que isso mudou tudo para mim. Ele só olhou para mim e nada falou. Para minha surpresa, no último dia do encontro, Matias me pegou pelo braço e disse: "Pastor, eu preciso conversar com você." Fomos para um lugar aberto em meio à natureza. Ele começou a falar da sua vida. "Pastor, antes de chegar aqui eu era um pequeno traficante em minha comunidade. Estou aqui pela minha família. Minha filha de 7 anos me pediu para eu vir a este encontro da igreja de sua amiga. Cheguei aqui com uma certeza. Não tenho outra vida para viver a não ser a que eu tenho. Pastor, em minha vida lá fora sou um homem violento. Já agredi minha família. Meus familiares me odeiam. Sou um traficante viciado. Todas as pessoas olham para mim com uma certeza. Este homem não vale nada. Eu sou um homem amedrontado." Eu tinha plena certeza que Deus me odiava. Quando eu cheguei aqui fui tão amado pela igreja. Vi as pessoas tão alegres em esta aqui me servindo, eu merda sem valor algum, pensava eu dentro de mim. Mas pastor, em cada testemunho, em cada pregação, minha crença acerca de Deus, da minha vida, foram mudando. Eu comecei a visualizar que poderia viver outra vida, liberto das drogas, amado pelas pessoas, sem agredir as pessoas ao meu redor, amado por Deus, que realmente havia outra possibilidade de vida. Por anos eu estive cego achando que não existia outra forma de viver para mim. "Pastor, eu estou com medo de ir para casa. Me ajuda, por favor, porque estou amando viver aqui com vocês. Estou há quase 3 dias sem drogas. Me sinto um homem bom, amado por Deus e pelas pessoas. As pessoas aqui me olham diferente. Hoje Deus me mostrou quem realmente eu sou, um homem livre." Este momento para mim foi único. Abracei Matias com muita força e disse: "Maior é o que está em você, agora do que o que está no mundo. Você é uma nova criatura, ninguém tira isso de você, porque agora você é a justiça de Deus. Nós estamos contigo." Sua família aumentou. Amado, alguns anos já se passaram, e Matias nunca mais foi o mesmo. Ele e toda a sua família estão nos pés de Jesus até hoje, e irão ficar para sempre, porque Matias entendeu que ele tinha uma crença errada dele e de quem Deus era. Isso o levava a viver uma vida vazia e amedrontada, lançada no pecado, crendo que não tinha como viver outra vida.
Olhando para dentro, você deverá olhar para dentro de você, ver como você se sente impossibilidade de mudar, em relação ao pecado, medo, ansiedade de viver, mesmo se você já creu em Jesus Cristo como seu Salvador, e ainda estas coisas te assolam, temos certeza que você precisa alinhar melhor suas crenças em relação a quem você é em Deus e quem Deus é para você. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Daniel 11:32b. Este texto, o profeta declara que se você faz parte de um povo e conhecer o seu Deus, você vai ser forte e fará proeza. Eu por muito tempo achava que ser forte e fazer proeza não tinha a ver com pertencer e conhecer, mas tinha a ver com minhas habilidades, e não em conhecer a Deus, e fazer parte de um povo. Esta descoberta para mim foi extraordinária, quem eu sou e quem Deus é para mim. O profeta diz que devemos conhecer a Deus para que possamos ser fortes e fazer proezas em tempos difíceis para a maioria. Jesus ressalta para um grupo de judeus que haviam crido nele, que eles ficariam libertos se eles conhecessem a verdade. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? João 8:31-35. Aqui Jesus disse que havia uma verdade para eles conhecerem, mesmo depois que eles haviam crido em Cristo. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Notamos aqui que é possível a gente ouvir a Jesus, conhecer a Bíblia, seguir leis e ainda continuar escravo, porque Jesus disse que havia uma verdade para eles conhecerem. Esta verdade traria libertação, a graça é esta verdade, que nos liberta. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e verdade por intermédio de Jesus Cristo. João 1:17. A verdade que eles deveriam conhecer era a graça de Deus, porque a verdade e a graça para João eram uma só coisa. Não existe separação entre a verdade e a graça. Onde tem graça ali tem verdade, onde tem verdade ali tem graça, porque verdade sem graça é lei e a lei não é o ministério de Jesus mas sim o de Moisés que era servo. Porque a graça é a manifestação do próprio Cristo em nossas vidas, Cristo é a graça e verdade. Quando conhecemos a Cristo e sua obra na cruz, e que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores, isso nos traz verdade com graça. O que prendia aqueles homens? Jesus sabia que aqueles homens foram criados, com várias crenças e interpretações erradas acerca de Deus. Jesus queria aprofundar a experiência deles com a sua palavra: se vocês permanecerem firmes na minha palavra. Também temos crenças e ideias acerca de Deus, da salvação, etc. Mas a pergunta que eu fazia era esta: por que eu ainda não me sinto livre e altamente amado por Deus mesmo crendo em Jesus? Se eu ainda não me sinto abençoado, não sou livre, e não me sinto amado por Deus é porque as minhas crenças não estão alinhadas ao amor de Deus em sua nova aliança realizada em Cristo na cruz. Sendo confrontado, Jesus confronta eles não aceitaram ser confrontados, eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Estes homens haviam crido em Jesus há alguns minutos atrás, e já abriram mão da fé no verdadeiro Cristo, porque foram confrontados. Porque eles se aproximaram de Jesus. Porque eles no seu íntimo não se sentiam livres e altamente amados por Deus, mas semelhante a muitos cristãos hoje, quando temos que nos lançar por completo nos braços de Jesus e deixar-se conduzido pela sua graça, nós optamos por ficar com nossas crenças. Com isso podemos nos encontrar com uma paternidade que não queríamos, como disse Jesus aos judeus, pois são filhos de seu pai, o diabo. João 8:44. Palavra dura de Jesus àqueles judeus. Sabe por que Jesus disse isso para eles? Porque eles queriam crer em Jesus e ficar com os ensinamentos da antiga aliança, leis de Moisés e a afirmação que eles eram filhos de Abraão. Jesus é o cumprimento de toda a lei e a promessa feita a Abraão. A antiga aliança terminaria na sua ressurreição. Jesus só usou palavras duras assim, com pessoas que se achavam corretas, justas aos seus próprios olhos, quase sempre eram os religiosos. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nem um sequer. Romanos 3:10. Muitas vezes Jesus vem até nos em sua palavra e nos confronta. Quando isso acontece nós ficamos resistindo, porque temos muitas crenças, doutrinas, dogmas e ideias de como Deus é. Notamos que muitos de nós temos crenças erradas acerca de Deus. Isso precisa ser confrontado em nós, para que possamos ter uma vida vitoriosa em todos os aspectos. Amado, sua liberdade é esta em crer corretamente no amor do Pai, na graça e no favor de Deus. Quando cremos corretamente, que Deus nos ama e que nada muda isso, iremos andar em verdade, porque é o Pai que opera em nós, com a sua graça, semelhante às ondas do mar batendo em rochedos. A graça bate em nossa vida e vai nos transformando à imagem de Cristo. Creia com todo o seu coração, Deus é a teu favor e não contra você.
não importa os seus pecados, ele não vai desistir de você porque o amor joga fora toda acusação. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15:05. Quando eu era criança no crer, eu achava que o permanecer em Cristo era pelas minhas forças, através de práticas religiosas, atos e ações no contexto da comunidade de fé. Crer assim no fundo nunca me deu liberdade que Jesus prometeu do medo, pecado, ansiedade. Eu me escondia atrás de uma liberdade não vivida, mas desejada. Esta crença baseada em mim era um motivo de mais medo e ansiedade ainda. Como eu posso permanecer em um Deus santo, sendo eu uma pessoa sujeita à fraqueza por 24 horas por dia? Isso era perturbador. Hoje é diferente. Creio que não sou eu que faço, que basicamente não depende de mim. Toda a minha garantia de vida aqui na terra e na eternidade está garantida nele e no que ele fez, não em mim. Hoje noto que o ramo nada faz, ele só recebe a seiva da videira e os frutos aparecem sem força, sem regras, atos ou ações vindos de mim. Recebo exclusivamente da videira, ela que faz tudo, porque sem mim nada podeis fazer. Eu entendi que não era eu que fazia nada, mas Cristo que fazia tudo em mim. Era só eu crer assim. Ele é tudo e tudo realiza. Os frutos em minha vida vão aparecer na estação certa, se eu permanecer nesta verdade, que eu sem ele nada posso fazer. O permanecer é somente receber de Cristo toda a provisão para a vida abundante em Deus, porque em todas as epístolas do Novo Testamento a salvação e as bênçãos de Deus não são recebidas, porque fazemos certo, mas sim porque cremos certo. Na nova aliança tudo é pela fé. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala, e deixa de agir? Acaso promete, e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou, e não o posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles, o brado de aclamação do rei está no meio deles. Números 23, 19 e 21. Esse texto, onde Balaão profetiza bênção sobre o povo de Israel, é uma sombra do que haveria de vir. Ele diz que Deus não mente e nem volta atrás. Jesus Cristo, através de Paulo, afirma à igreja dos Gálatas que todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas 3, 26,27. Balaão não conseguiu profetizar maldição sobre o povo de Israel, da sua boca foi proferida bênção sobre o povo. Assim hoje é sobre a nossa vida, nenhuma maldição há sobre nós. Nós somos filhos e ponto final, nada muda isso. O interessante desse texto de Números é que alguns estudiosos acreditam que quando Balaão chegou ao monte e avistou o acampamento dos israelitas, a formação do povo nos seus acampamentos parecia uma cruz. E ele disse, quão belas são as tuas tendas, ó Jacó, Números 24. 5. Realmente quão bela foi para nós gentios a cruz. Ela nos deu confiança que somos como Jesus é, filhos de Deus, altamente amados, não por aquilo que nós somos, mas sim pelo que está sobre nós, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. João em sua carta nos fala disso. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. 1 João 4:17. Capítulo 2. A antiga aliança e a nova aliança. O que é uma aliança? Aliança é o modo de como Deus se relaciona com o homem. Encontramos na Bíblia com clareza duas alianças. Paulo definiu como antiga aliança todos os concertos no Antigo Testamento, e chama de nova aliança o que foi revelado após a cruz. A antiga aliança baseada na lei no Monte Sinai e a nova aliança baseada na pessoa de Jesus Cristo através do seu sacrifício. Os hebreus viveram sem lei e foram abençoados os hebreus após serem livres da escravidão com riquezas, o mar se abrir, o exército de Faraó ser engolido pelo mar, coluna de fogo e nuvem segui-los, serem alimentados com mana e codornizes, águas amargas se transformarem em água potável, água sair da rocha e suas vestimentas não perecerem. Mesmo assim eles não entenderam que Deus os sustentava sem pedir nada em troca. Acredito que nunca foi a intenção de Deus fazer um livro de regras para seu povo, mas sim que eles fossem sustentados pelo seu amor. Mas a primeira vez que Deus faz uma proposta ao povo de criar regras para serem seguidas, o povo prefere, do que ser sustentado pela fé dia após dia. É notório que no capítulo 19 de Êxodo que Deus irou-se com essa atitude de preferir leis e mandamentos. Pela segunda vez Deus pergunta ao povo se eles querem que seu amor seja medido através de leis e eles novamente dizem, faremos tudo o que o Senhor ordenar. Êxodo 24, 3:8. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono, faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés, então, escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida enviou jovens israelitas, que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor.
Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo, e eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês de acordo com todas essas palavras. Precisamos de graça e não de lei. Os hebreus achavam que iriam conseguir ter comunhão com Deus totalmente santo através de leis e regras. O povo realmente não se conhecia e nem conhecia o seu Deus, que era um Deus de amor. Eles, ao invés de falar: não, Senhor, não queremos leis para nos medir, somos um povo pecador diante do Senhor e precisamos de misericórdia, e não de lei. Esta já era a segunda vez que Deus perguntava isso para eles. A primeira foi em Êxodo 19, em meio aos relâmpagos, trovões, terremotos e fumaça. O povo não entendeu que ele nunca iria conseguir com suas ações ter comunhão com Deus totalmente santo através de leis. A história mostra que após a entrega das leis, a vida dos hebreus foi um desastre para cumprir as leis, até mesmo os sacerdotes não cumpriam as leis. A lei veio para aqui. A lei demonstra o caráter santo de Deus. Com isso, ela nos mostrou que somos miseráveis diante de Deus. Com isso, a lei nos deixou a única possibilidade de sermos salvos, que é através da obediência de Cristo. Por isso ela nos conduz a Cristo. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fossemos justificados pela fé. Gálatas 3:24 A lei é um padrão alto e inatingível de regras e princípios. Nenhum homem pode se enquadrar nos padrões da lei. Segundo Paulo, nenhum homem pode ser justo através da lei, pois nenhum homem consegue obedecê-la. A lei mostrou que o homem é pecador. Após Deus entregar a lei, o povo quebrou o primeiro mandamento, aí veio a condenação. A lei iniciou seu trabalho, mostrar que o homem é um miserável pecador. Naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse: não cobiçarás. Romanos 7:7 A força do pecado é a lei. O texto 1 Coríntios 15:56 deixou claro que a lei não produz santidade, mas força ao pecado. Ele declarou que a força do pecado é a lei. Porque quando tentamos ser justificados através da lei, utilizamos o nosso esforço próprio, e começamos a olhar para nós mesmos, caímos da graça porque paramos de olhar para Cristo. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 1 Coríntios 15:56 Entenda. Quanto mais regra e doutrina tem em sua comunidade de fé, mais tentado você será. Quando leio este texto que a lei dá força ao pecado, me lembro de uma história que conta um pastor, que na sua infância ele estudou em um colégio de freiras e eles tinham que ler a Bíblia diariamente, mas o único livro proibido para a leitura de toda a Bíblia era Cânticos dos Cânticos. Qual era o primeiro livro que eles procuravam em toda a Bíblia para ler? Cânticos dos Cânticos, porque a lei dá força ao pecado. O mundo que mede o homem por regras e padrões comportamentais. Na nova aliança, Deus mede o homem pela fé na obra salvadora de Cristo. Isso realmente gera santificação imediata diante de Deus e progressiva para os olhos do homem. A lei veio para apontar para Cristo. A lei serve para revelar a total insuficiência da natureza humana. O homem é um pecador. Diante da lei de Deus, todo homem está caído, precisa de salvação. Desta forma que a lei nos leva até Cristo, mostrando o quanto o homem é pecador, o quanto precisa de um Salvador. Quando você entende que precisa de salvação, compreende que precisa de Jesus. É isso que significa dizer que a lei é um aió até Cristo. Gálatas 3:24 Ao entender isso, compreendemos que o propósito da lei sempre foi para nos levar até Cristo e nada mais. Isso refuta a perspectiva de que a lei serve para nos produzir santificação. A santificação não é processo gradativo, é uma operação definitiva de Deus, realizada através do sacrifício de Jesus. Fomos santificados pela oferta do corpo de Cristo. Por isso que em Hebreus 12:14, diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Porque santificação é receber a oferta oferecida pelo sangue de Jesus na cruz. Porque sem receber a morte de Jesus na cruz em seu lugar, não há santificação em sua vida. Porque o texto de Hebreus 10:10 diz que somos justificados pela oferta do corpo de Cristo, então a partir disso entendemos que a santificação não é gerado pelo esforço próprio, mas sim pela obra que Cristo realizou na cruz. Porque sem a obra de Cristo na cruz, ninguém verá a Deus. A lei não justifica nem traz vida, então, a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois, se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé.
Gálatas 3:11. O grande problema da lei é que ninguém consegue ser bem-sucedido nela, pois ela é o padrão da santidade divina e o homem em sua essência é caído. O fim da lei. A ordenança anterior é revogada, porquanto era fraca e inútil, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Hebreus 7:18-19. Então acrescentou: Aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Hebreus 10:9-10. Quando Deus fala de uma nova aliança, significa que tornou obsoleta a aliança anterior. E aquilo que se torna obsoleto e antiquado logo desaparece. Hebreus 8:13. NVT. Antiga aliança. Muitas pessoas já me perguntaram: então Deus mudou? Não. A graça sempre existiu porque ela é o próprio Cristo. Deus apenas mudou a aliança. Na antiga aliança o homem fazia e Deus recebia. Na nova aliança Deus fez e o homem recebe pela fé. Hebreus 11:39-40. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Paulo tinha compreensão de que Deus não havia mudado, só estava cumprindo uma promessa que havia feito a Abraão. Leia o texto Êxodo 19:5-7 agora. Se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. Deus aqui diz: agora, quando Deus diz agora, era o início da aliança da lei, que era baseada na obediência do homem. Se me obedecerem fielmente na antiga aliança, tudo estava relacionado à obediência do homem. Se ele cumprisse tudo certo, ele seria abençoado; se ele falhasse, ele era amaldiçoado. Assim era a antiga aliança. Deus deixou o homem tentar servir ele através de leis e mandamentos para mostrar ao próprio homem que era impossível eles demonstrarem o seu amor para com ele através de obras. Ele já tinha falado a Abraão que abençoaria todas as nações através de sua descendência, por isso Deus cancela a primeira aliança entre ele e a descendência de Jacó, no Sinai, e continua a promessa que ele fez a Abraão que abençoaria todas as nações pela fé e não por obras. E a promessa feita a Abraão é uma extensão do que ele disse a Eva: e o descendente dela esmagará a cabeça da serpente. Gênesis 3:15. A cruz não é Deus mudando de ideia, mas é Deus continuando a promessa que fez a Abraão. Para mim a lei foi um intervalo dentro da história da promessa, intervalo colocado não pela vontade de Deus, mas sim pela vontade do homem de querer achar que ele com suas pequenas mãos é capaz de fazer algo que pode agradar a Deus. Não podemos esquecer que toda aliança há derramamento de sangue. Quando Deus estabeleceu a primeira aliança com os hebreus, houve sacrifício, como relata em Êxodo 24:5. A nova aliança, inicia-se semelhante à antiga. O texto de Hebreus diz: agora, porém. Notamos que aqui se iniciou a nova aliança. Quando digo aqui, me refiro ao sacrifício de Jesus na cruz, e o autor de Hebreus enfatiza em todo o livro o sacrifício de Jesus Cristo como a nova aliança, e uma aliança superior, porque o mediador era superior, as promessas também são superiores. Não podemos esquecer que toda a carta de Hebreus o autor está chamando a atenção dos leitores para que eles não continuassem vivendo na antiga aliança, mas tivessem a plena convicção que no sacrifício de Jesus Cristo a antiga aliança foi cancelada, para os que creem em Jesus, e agora haveria um novo caminho de Deus chegar até o homem, que é por Jesus Cristo, e não mais pelos nossos atos e ações, mas sim pela nossa fé no sacrifício de Jesus Cristo. Porque ele se tornou pecado sem fazer nenhum ato pecaminoso, e assim ele nos tornou justos sem que nós praticássemos nenhum ato de justiça. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados.
Hebreus 8, 6, 12 A nova aliança de sangue entre Pai e o Filho. A antiga aliança foi feita entre Deus, a lei e o homem. A nova aliança foi entre Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque, quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Após a cruz, entramos na promessa feita a Abraão, que Deus abençoaria todas as nações, através da descendência de Abraão enviando Cristo para salvar todos os que nele crerem. Quem garantiu que esta promessa vai se cumprir em nossas vidas é o próprio Deus. Ele jurou a si mesmo, que ele nos aceitaria pela fé e não pelas nossas obras. Portanto, estar bem com Deus nunca teve nada a ver com a lei, mas sempre uma questão de fé. Assim foi com Abraão, assim será com você. O nascimento de Jesus não é o início da nova aliança, a cruz sim. A maioria dos cristãos não sabe que o nascimento de Jesus não inaugurou a nova aliança. Isso é muito importante para a gente entender que os ensinamentos que Jesus deu nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João não é a pregação do evangelho da graça, mas sim, em grande parte, a lei dada a Moisés sendo pregada em sua essência. Jesus nunca pregou usando as seguintes palavras: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. Efésios 2:8. Essa mensagem foi pregada por Paulo após o sacrifício de Jesus na cruz, porque a antiga aliança foi inaugurada com sacrifício e também a nova aliança foi inaugurada com o sacrifício perfeito de Jesus na cruz. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Jesus viveu sua vida toda baseada na lei e ensinou a lei o tempo todo. Jesus dificulta a vida dos religiosos. Em seu ministério, ele veio dificultar para os religiosos a possibilidade de ser salvo pelas suas práticas, mostrando para eles que sem o Cristo jamais eles poderiam ser salvos. O próprio chamado de João Batista é uma demonstração disso. A sua pregação era um chamado para o homem se arrepender dos seus pecados. Ele seria aquele que ressaltaria o pecado na vida do povo. Ele seria aquele que mostraria aos israelitas que eles eram pecadores, e precisavam do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com essa mensagem de arrependimento das obras más, João Batista arretou o caminho para a pregação do Evangelho da Graça que seria pregado pelos apóstolos após a morte e ressurreição de Jesus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Mateus 5, 21,22 Esse texto é um ensinamento de Jesus para os judeus e nele não há evangelho da graça. Isso reafirma que Jesus viveu debaixo da lei e ensinou a lei. Isso também fazia parte de sua missão. Jesus age com graça aos pecadores. Todas as vezes que Jesus se encontrou com uma pessoa que sabia em seu íntimo que era um pecador, Jesus teve graça por ela. Não tem um episódio da vida de Jesus que ele afrontou um pecador ciente de sua natureza. Jesus mostrava graça em suas atitudes para estas pessoas, e sempre elas saíam deslumbradas com Jesus. Jesus ensinava a lei. Em quase todos os ensinamentos Jesus ensinou a lei em sua essência, ele não pregou o evangelho da graça claramente para as pessoas. Notamos no texto de João 16. 8:13 quando Jesus fala aos discípulos que virá o Espírito Santo para convencer o mundo do pecado, que era não crer nele, da justiça, porque ele ressuscitaria para nos fazer justos, e do juízo, para deixar claro que Satanás seria julgado. Ele disse aos discípulos que tinha ainda muitas coisas a dizer para eles, mas vocês não podem suportar agora. Eles não poderiam suportar pois precisaria de uma revelação do Espírito Santo. Esse é o ministério do Espírito Santo, revelar Jesus às pessoas. O ministério do Espírito Santo começaria revelando Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo quando Jesus fosse para o Pai, como ele mesmo disse aos discípulos em João 16. 7 Mas quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade, porque a graça, como diz em João 1:17, é a verdade que veio por meio do sacrifício de Jesus. Até mesmo os discípulos foram enviados a anunciar a chegada do reino de Deus. Era uma mensagem exclusiva para judeus. Nunca eles foram orientados a pregar aos gentios ou samaritanos. Notamos que poucas horas antes de Jesus ser preso, a partir de João 14, Jesus começa a acentuar que ele era o caminho, a verdade e a vida, que ninguém iria ao Pai senão por ele, que eles deveriam crer nele, e os que crescem ressuscitariam. Essas falas de Jesus resultou em várias perguntas que os discípulos fizeram para ele. Com isso, para mim, fica claro que os discípulos não entendiam até o momento a nova aliança. Isso foi revelado a eles a partir da ressurreição de Jesus e o chamado do apóstolo Paulo para ser o apóstolo aos gentios para anunciar o evangelho da graça por meio da nova aliança. Para mim, Paulo recebeu um chamado semelhante ao de Moisés. Ele não é uma figura comum dentro da história bíblica. Foi dado a ele as seguintes revelações:
a nova aliança, a nova criação em Jesus Cristo e o chamado de todas as nações a serem justificadas através de Jesus pela fé, assim como foi revelado a Moisés os 5 primeiros livros da Bíblia, onde incluem a criação, a antiga aliança e a separação de Israel. Jesus ensinava a graça por parábolas. Notamos que em várias parábolas Jesus fala sobre o perdão como uma dádiva dada por Deus para o homem sem pedir nada em troca. Na parábola do filho pródigo, ovelha perdida, da moeda perdida, parábola dos trabalhadores na vinha, etc. Os 72 discípulos, eles não ouviram pela boca de Jesus, e também não pregaram o evangelho da graça. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Lucas 10:09, o início da pregação do evangelho da graça. Foi após a ressurreição de Jesus Cristo. Ele fica 40 dias na terra após ressuscitar. Jesus orientou os discípulos a pregar o evangelho em todo o mundo, mas houve uma resistência, eles ficaram em torno dos judeus. Jesus aparece para Paulo e faz dele um apóstolo da nova aliança. Paulo foi chamado a pregar o evangelho da graça aos gentios. Com isso, os gentios foram introduzidos na missão da igreja ao passar dos anos. Notamos também que ele aparece em uma visão a Pedro em Atos 10:9-48, com um lençol cheio de animais impuros segundo a lei de Moisés. Com isso, Deus insiste ao apóstolo Pedro que os gentios seriam salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Aqui, para mim, fica claro uma resistência dos discípulos de pregar o evangelho da graça. Após essa experiência que Pedro viveu, vemos que Pedro se abre para a pregação do evangelho aos gentios por meio da fé e não mais baseada em seguir leis dos seus antepassados, e isso fica claro em Atos 15:5-11. A única orientação que os apóstolos pediram para os gentios era que não houvesse imoralidade, rituais de idolatria e alimentação inadequada. Atos 15:20 do outro lado da cruz. A segunda aliança de sangue. E preciso saber que realmente o que muda a nossa história são 3 momentos da vida de Jesus. Primeiro, Jesus cumpriu e ensinou toda a lei. Os ensinamentos de Jesus em sua maioria são para o povo judeu. O cumprimento da lei se destina exclusivamente aos judeus. Segundo, o sacrifício de Jesus foi o verdadeiro e único que realmente tira o pecado do homem. No sacrifício Jesus apazigua a ira de Deus, é Deus mesmo cobrando e pagando o preço da ofensa de Adão no Éden. Quando Jesus entrega sua vida na cruz, ele está pagando o preço. Você que acredita no sacrifício de resgate de Jesus na cruz, também recebe o pagamento total de todos os seus pecados do passado, presente e futuro. Terceira, a ressurreição é nossa garantia que o sacrifício de Jesus foi perfeito e completo. Ele não só garante o pagamento da ofensa, mas em sua ressurreição ele nos leva para as regiões celestiais, não apenas como povo, mas agora em sua ressurreição somos a família de Deus. Somos altamente abençoados com todas as bênçãos que ele conquistou na obediência ao Pai por nós. Todas as promessas da Bíblia estão disponíveis hoje para os que são filhos de Deus em Jesus. Uma mudança de sacerdote, pois quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem estas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar, pois é evidente que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. Hebreus 7:12-14. Jesus era da tribo Judá, essa tribo que era encarregada pelo bem-estar do povo, segurança, médicos, terapeutas, políticos e reis. Nunca veio um sacerdote ou alguém que servia no templo da tribo de Judá. Jesus em seu nascimento deixa claro que ele não tinha nada a ver com as ordenanças e leis que eram ensinadas e mantidas pela tribo de Levi, era outra aliança que estava por vir, totalmente diferente da primeira. Uma nova aliança no meu sangue. Em Lucas 22:20, este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. A palavra nova que aparece em Lucas 22, ela tem um significado próprio, porque na língua grega a palavra nova, ou novo, possui 2 palavras com significados diferentes. A primeira é kainos, que significa algo inusitado, nunca visto por ninguém. A outra palavra é neos, que significa que é novo, mas algo já conhecido, ou restaurado, assim como uma colher, um carro, uma roupa, você adquiriu uma nova, mas já existe. No texto de Lucas 22, é usada a palavra kainos, que significa algo inusitado, nunca visto, que nasceu no íntimo de alguém. Notamos que Jesus na nova aliança não fez uma reforma da lei, ou atualizou qualquer coisa, mas trouxe algo novo, do íntimo do seu ser, nunca visto, algo misterioso, escondido, oculto, nunca apresentado aos homens. Assim que Paulo descreve a nova aliança em Colossenses capítulo 1:25-27, dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, um mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória.
Qual era a lei vigente na segunda aliança? Não podemos tirar de vista qual é a lei vigente na nova aliança no sangue de Cristo. Esta é a única lei para os nascidos de novo, com bençãos e maldições. Vejamos o texto. E este é seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho. João deixa claro que a única lei é esta, que é crer em Jesus Cristo. Paulo fala que no momento que paramos de crer em Jesus como a única fonte de toda a nossa vida, caímos da graça. A segunda parte do versículo, amemos uns aos outros, já está incluída na primeira. Quando cremos em Jesus e permanecemos crendo nele, o amor dele nos capacita para amor os outros. Paulo resume a lei. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Gálatas 5:14. E este é seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e amemos uns aos outros. 1 João 3:23. Notamos que para os apóstolos o único mandamento que restou para a igreja dos gentios são dois que estão extremamente ligados um ao outro, que é amar o próximo como a si mesmo e permanecer crendo na obra consumadora de Jesus Cristo na cruz. Tanto Paulo quanto João resumem a lei assim, porque não tem como crer em Cristo sem amar o próximo, e não tem como amar o próximo sem crer em Cristo. Se você só amar o próximo e não crer em Cristo, é religião. E se você crer em Cristo e não amar o próximo, também é só religião. Cristianismo é crer em Cristo como Salvador e a partir de uma nova natureza, você amará seu irmão. A lei de Cristo é uma lei que está em nosso coração quando cremos nele, faz parte de nossas vidas. Amar o próximo é só um termômetro para nós mesmos sabermos se nascemos de novo ou não. Tiago fala a mesma coisa. A lei do reino é amar o próximo. Todavia, se cumprirdes, conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Tiago 2:8. Ele diz que isso faz bem para a gente. Ele não diz que traz salvação, santificação ou algo parecido. Ele diz que faz bem. O que quer dizer isso? Fazer o bem é a única forma da comunidade ver que algo diferente ocorreu em nossa vida. Este ato de amor nos justifica diante dos homens. Como nascido de novo, o fazer o bem já é uma obra da justificação feita por Cristo em nós. Esta obra de amor não nos justifica diante de Deus como alguns interpretam em Tiago, mas é uma obra de Deus em nós. Vejamos como era na antiga aliança. Na antiga aliança, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6:12. Aqui Jesus ensina aos discípulos e aos judeus que o perdão de Deus está condicionado a você perdoar. Isso é antiga aliança. Você faz para receber, ela exige de você o perdão. Olhe para o próximo texto bíblico. João, o mesmo que ouviu este ensinamento, ensina totalmente diferente após o evento da cruz. Ele diz que nós devemos amar as pessoas porque Deus nos ama. Não temos que amar as pessoas para Deus nos amar. Isso é obra, e a obra não faz parte da segunda aliança. Mesmo que seja apenas sentimentos, isso não cabe dentro do Evangelho da Graça. Na nova aliança, nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4:19. Para João, após a cruz e a ressurreição, a ênfase do perdão para a salvação não está em nosso ato de amor ao próximo, mas sim porque Cristo nos amou primeiro. Aí eu tenho o poder de amar as pessoas. Esta atitude de amor livremente às pessoas é uma demonstração que já somos nova criatura. Não que um dia seremos nova criatura pelos nossos atos de amar e perdoar o próximo. Não deixe de cumprir o único mandamento, que é crer na pessoa de Jesus Cristo. Crer é receber, receber isso é graça. Porque fazer é lei mosaica. Porque amar é fruto do Espírito gerado somente naqueles que nasceram de novo. Gálatas 5:22. Não há, portanto, revogação da lei. A lei hoje ela está em vigor para mostrar ao homem que ele é pecador diante de Deus, pois a lei não foi criada para os que são justos em Cristo, mas para os transgressores e rebeldes. Estas são as palavras de Paulo a Timóteo. Paulo nos assegura isto ao afirmar: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. A lei mostra a impossibilidade de qualquer um ser humano ser salvo, por suas obras. Por isso ela glorifica Cristo. Ele é o único caminho para a salvação. A lei nos diz: você é um pecador. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Gálatas 5:18. Nenhum nascido de novo está sob o jugo da lei. Estamos hoje vivendo na segurança do Espírito Santo. Ele nos traz paz e descanso em nossos corações, que Deus o Pai não está usando a régua da lei para nos medir o tempo todo, mas sim nos edificando em amor, pelo Espírito Santo que habita em nós, não por lei mas sim pela sua graça. Não tenha uma vida ambígua de lei e graça. Uma anula a outra, ou você vive pela graça, ou cai dela e vive pela lei. Amado, nunca se afaste da simplicidade do Evangelho, é Jesus e mais nada. Capítulo 3. Como nos tornamos um pecador. No início da carta de Romanos,
Paulo mostra que o mundo inteiro merece a morte eterna. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Romanos 1:18-22. Paulo aqui diz que a ira de Deus é revelada do céu. Com isso, onde quer que um homem olhe à sua volta, ele não encontrará salvação, porque a ira de Deus é derramada em todo o mundo, em toda a extensão do céu. Porque o homem está cheio de impiedade, isso quer dizer que o homem não reconhece Deus e não é grato por ele. A injustiça que Paulo fala está ligada às relações humanas. Olha como ele descreve os homens em Romanos 1:29-32. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes. Inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E, o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Vemos que Paulo destaca que o homem vive em um estado caído, ele por seus pecados merece a morte eterna, porque sua natureza e para pecar nada que ele faz tem bondade ou compaixão, o homem está caído e tem prazer nisso, mesmo tendo entendimento que algo está errado nele, ele não busca redenção por meio de Deus. Já no capítulo 5 de Romanos, Paulo começa a explicar como o homem é um pecador e permanece neste estado. Ele destaca que na queda de Adão, todos os homens foram afetados em sua natureza. A partir da queda de Adão, toda alma vivente nasce pecadora por causa da sua natureza. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Romanos 5:18. Eu por muito tempo achei que eram apenas os meus pecados, que fazia separação entre mim e Deus, para mim era exclusivamente os meus. Mesmo depois que havia recebido Jesus como Salvador, eu continuava pensando assim, buscava viver com minha justiça, porque não era claro nas pregações nas igrejas, que eu era filho de Deus e ponto final. Para mim a queda de Adão era algo muito distante, que os meus pecados que realmente importavam, com isso eu buscava tentar viver sem pecar com minhas forças. Isso não dava muito certo por muito tempo. Quando eu pecava aí me vinha um desânimo total de tudo. Vivia assim, com Deus, sem Deus, com Deus, sem Deus, em meus pensamentos, neste alto e baixo, mais baixo que alto, vivia sem paz. Quando a Escritura deixou claro para mim que o homem é pecador por natureza através da desobediência de Adão no jardim, então percebi que era a natureza do homem e não os seus atos que o tornaram pecador. O ato é apenas o fruto da natureza caída. Então o homem é pecador não pelos seus atos apenas, mas primeiramente pelo ato de Adão no jardim. Isso tem que ficar claro para nós. O homem é pecador pela sua natureza e não por seus atos. Quando compreendemos isso, entendemos a importância de nascer de novo em um segundo Adão, que é Cristo. No primeiro Adão, nossa natureza era caída voltada à desobediência em atos destrutivos tanto físicos, morais e espirituais. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Somos por natureza merecedor da condenação, por isso precisamos de uma nova natureza. Não basta ter uma vida moralmente reta, frequentando uma religião e buscando agradar a Deus com seus esforços, precisamos de uma nova natureza. Uma nova natureza. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Romanos 5:19. O Espírito Santo me trouxe clareza pela palavra, como diz os textos bíblicos acima, que foi a ofensa e a desobediência de Adão no jardim que me fez pecador e não os meus pecados, porque já nascemos pecadores. Então entendi realmente que foi a queda de Adão que mudou a natureza humana para uma natureza caída, pois nascemos em Adão fora do Éden. Logo o texto também diz que por um ato de justiça veio a graça, e também assim pela obediência de Jesus muitos serão feitos justos. Aqui ficou claro para mim a grandeza da obra de Jesus na cruz. Como segundo Adão, Jesus libertaria muitos homens do cativeiro de sua natureza caída em Adão, e nos levou ao status de filhos amados, com uma nova natureza, liberta do pecado e altamente amados pelo Pai. Isso mudou tudo para mim.
Estava claro que não eram meus atos que me justificaria, e sim o atos de justiça de Cristo na cruz, e também não eram os meus pecados que me condenavam, mas sim os de Adão. Eu entendi que não eram meus atos, mas sim minha natureza de pecador que me fazia pecador para Deus. Então não importava se eu fazia bem ou mal, eu sempre estaria condenado, porque minha natureza era de pecador, meu status nunca mudaria por atos e ações de bondade. Então entendi que por um ato de Adão, me tornei um pecador, nada que eu fazia mudava isso, mas a Bíblia também disse que por um ato de justiça e obediência de Jesus faria muitos nascerem de novo em uma nova natureza. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5:17. A partir deste despertar, a graça de Deus trouxe paz em meu coração, porque entendi que não eram meus atos e ações que me faziam justo diante de Deus, mas sim, o ato de Cristo morrer em meu lugar por amor na cruz. Quando RSEBM ossou o sacrifício de Jesus em nosso lugar pela fé, nos tornamos filhos de Deus. De agora em diante nossos atos e ações não mudam meu status diante de Deus. Somos filhos de Deus e sua justiça. Este entendimento me libertou não só do medo da condenação, mas também do pecado. Porque o amor nos liberta de tudo. O que Jesus realizou na cruz é superior ao que Adão fez. Se não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Romanos 5:16. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça. Romanos 5:17. A Escritura declara que a obra de Jesus na cruz é superior ao que Adão fez no jardim. Não se pode comparar e muito mais o que Cristo realizou. Isso tem que ficar claro para nós cristãos, que a obra de Jesus é superior em todos os aspectos à queda. O que Jesus conquistou na cruz por você, te estabeleceu como filho, para sempre. Basta você ficar estabelecido na obra de Jesus e nunca na sua obra, tendo a consciência que todo o preço quem pagou foi Jesus, e nada você tem que pagar. Não há mais dívida. Deus não se lembra mais dos seus pecados do passado, presente e futuro e acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Hebreus 10:17. Não existe na nova aliança em Cristo você perder sua salvação. Isso é incoerente. Se a obra de Jesus foi superior à de Adão, não tem como você voltar ao estado da queda original, de pecador, sem comunhão, destituído, por um erro da sua parte. Isso não muda seu status, porque sua natureza é de uma nova criatura, nascida em Cristo, não tem como desnascer. Nós que nascemos de novo sempre seremos filhos, nada muda isso. Olhe para a parábola do filho pródigo, ele nunca deixou de ser filho. Quando a Escritura fala de permanecer fiel até o fim, ou permanecer em sua palavra, ou permanecer em Cristo, ou permanecer na justiça para ser salvo, ela está dizendo permanecer fiel à obra que Jesus realizou na cruz. É por ele, não por você. Nunca podemos abrir mão do que ele realizou na cruz. Não somos salvos por obras da lei, o que para alguns meios cristãos seria chamado de nosso testemunho. Mas na prática são obras realizadas por você mesmo para manter seus méritos diante de Deus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8-9. Até o bom testemunho que se manifesta em nossa vida, vem dele e por ele, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 15:05. Temos que pela fé receber esta dádiva, de sermos filhos de Deus, só isso cabe a nós, receber pela fé. A lei exige santificação, a graça oferece como dádiva a santificação. Devemos entender melhor o significado da palavra testemunho. Essa palavra significa observador, espectador, pessoa que declara o que sabe. Então, o que é um bom testemunho? Um bom testemunho é quando você realmente declara com entendimento o que Cristo realizou na cruz em teu favor para pagar o preço. Testemunho é você chegar e falar com clareza que você é justo porque Cristo te justificou na cruz. Ser testemunha para ser salvo não está relacionado ao que acontece com você, mas o que aconteceu com Cristo por você. Isso só é entendido através do Espírito Santo, quando o véu é retirado. Não é uma gnose humana apenas, mas uma revelação divina. Somos salvos pela dádiva de Deus. O diabo não pode mudar isso. Ele pode pôr medo em seu coração através de palavras confusas, para que você tenha uma vida derrotada mesmo sendo filho de Deus. Alguns pregadores fazem uma mistura da antiga aliança feita a Israel e a nova aliança feita em Cristo para todos os homens. Eles misturam lei e graça, alguns por não saberem diferenciar, outros por medo das pessoas pecarem se souberem que Jesus já perdoou todos os nossos pecados. Se alguém entende assim a graça de Deus, que ele pode viver pecando, ele não nasceu de novo. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele?
Romanos 6, 2 Ele apenas ouviu uma palestra sobre Jesus. Isso não é culpa do pregador ou da mensagem do Evangelho. Não podemos deixar de pregar o ministério da reconciliação de Deus pela graça em Cristo Jesus, como diz a Escritura, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. 2 Coríntios 5:19 Para mim, quando entendi que Deus me ama e eu era filho dele para sempre em Cristo, que nada ia fazer eu entrar em uma metamorfose e virar de novo um velho homem, isso foi libertador. Dormi de um jeito e acordei de outro, me sentindo altamente amado e liberto do pecado. Vivendo a partir da justiça de Jesus, quando entendemos que somos a justiça de Deus por meio de Cristo, que isso não tem nada a ver com nossa performance, mas sim no que Cristo fez na cruz, entramos em uma dimensão de vida vitoriosa, passamos a reinar em vida sem medo. Porque, se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Romanos 5:17 Quando nos é revelado pelo Espírito Santo que a justiça não é adquirida por atos e ações humanas, mas sim como uma dádiva, um dom, isso muda tudo no mundo espiritual. Você passa a reinar em vida, em Cristo, você é liberto por completo, porque só o amor que pode gerar em nós um arrependimento genuíno. Quando eu entendi que era uma dádiva a salvação, que nada ia mudar isso, foi libertador, levantar e saber que Deus não me julgaria, isso me deu liberdade para viver em santidade. Porque eu era amado por Deus. Semelhante à mulher pega em adultério, e disse-lhe Jesus, eu não te condeno, vai-te, e não peques mais. João 8:11 Esta palavra, eu não te condeno, Jesus deu a ela a dádiva da não condenação, e isso gerou nela poder, para ela não pecar mais. Esta sentença de Jesus, de não a condena-la, geraria nela a condição de não viver em pecado, porque o Criador não a condenou, isso gerou nela libertação, porque o amor liberta. Devemos entender que o amor de Deus pode nos libertar de tudo. Do adultério, mentira, ganância, pornografia, roubo, vícios das drogas, comida, etc. Hoje muito pregador diria, não peque que eu não te condeno, esta sempre vai ser a atitude dos religiosos na prática. Porque no discurso, algumas vezes eles falam do amor de Deus. Mas na prática eles não conhecem o amor que liberta. Porque eles nunca ficaram libertos de pecado em sua vida pelo amor de Cristo, por isso eles acham que é a força do homem, a mudança de hábitos e doutrinas, que vão libertar eles dos pecados. Assim também pensei por muito tempo, mas não via mudança. Mas quando me foi revelado pela palavra que Deus me amava por completo, e que sua graça sempre estaria em mim, isso foi libertador, algo que a força, a busca por mudar os hábitos, as regras, leis e doutrinas não conseguiram mudar, foi tirado de uma vez por todas, somente em saber que ele não me condenava. Assim foi com o apóstolo João em sua carta, a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. 1 João 1 e 2 João anunciava o Cristo que ele experimentou em sua vida, ele tocou e foi tocado em amor, sem dúvida como diz João, o amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. 1 João 4:18 Percebi que leis, regras, doutrinas, busca por mudança de hábitos, pensamento positivo ou força de vontade, não poderia mudar ninguém, somente um toque divino dentro da nossa alma por Deus, através da sua graça que poderia mudar tudo, e nada mais do que a graça, que é o próprio Jesus. Assim entendi que aquela mulher pega em adultério, experimentou na alma por completo o amor de Jesus. Isso a capacitou para não viver pecando, assim também será conosco. Um novo nascimento é a única saída gerada por um arrependimento genuíno. Entendendo o que significa arrependimento, a palavra arrependimento possui dois significados bíblicos. No Antigo Testamento, escrito em hebraico, a palavra igual, entristecer-se, mudar o rumo. Com isso fica claro que a pregação anunciada pelos profetas, por João Batista e todos os outros antes da cruz é um arrependimento apenas de obras mortas, que visava destacar o pecado da nação israelita como uma preparação da chegada do Messias. Era uma pregação exclusiva para o povo hebreu, isso fazia parte da profecia messiânica. Na Nova Aliança, que se dá após a cruz, a palavra arrependimento escrita pelo apóstolo Paulo em suas epístolas e também em Atos dos Apóstolos, traz uma conotação diferente da língua hebraica, ela é escrita em grego com o objetivo de atingir os povos gentios, com isso Paulo dá um resignificado à palavra arrependimento. Ela não tem mais a mesma conotação teológica que na Antiga Aliança. Na Antiga Aliança o povo de Israel deveria através de suas obras chegar até Deus. Na Nova Aliança o homem deve receber o que Deus fez por ele, por amor na cruz, de moer seu filho. Com isso Paulo diz em Romanos 2:4, ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento?
Nota-se que Paulo chama a atenção dos leitores não para se afastar de seus pecados e se aproximar de Deus com contrição e tristeza, mas sim que eles observassem e entendessem a bondade de Deus. Arrependimento para Paulo era quando o homem mudava o pensamento a respeito de quem Deus é, porque em grego a palavra significa igual mudança de pensamento que é gerada por Deus descrita em Ezequiel 36:26 como novo nascimento. O mais interessante é que Paulo usa a palavra arrependimento apenas uma vez em Romanos. Com isso entendo que a pregação do arrependimento que hoje é pregada dentro de algumas igrejas tem mais uma conotação da antiga aliança do que da nova. Porque na antiga aliança era o homem que abandonava suas obras más, na nova aliança o homem recebe a obra que Jesus realizou na cruz. Então pregar sobre arrependimento para Paulo é pregar sobre o amor de Deus para com o homem. Devemos voltar ao Evangelho, porque é o único jeito do homem mudar seu pensamento a respeito de Deus. Arrependimento na nova aliança é levar o homem a entender que Deus não é mau e quer castigar a todo preço, mas sim que ele amou o mundo de tal maneira e deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna. Essa é a única mensagem de arrependimento na nova aliança. Em todas as cartas de Paulo ele nunca usou a palavra arrependimento com significado em hebraico que é contrição e mudança de direção, porque isso na nova aliança é um fruto produzido pelo Espírito Santo no novo nascimento que é o domínio próprio, um fruto do Espírito e não uma obra realizada pela contrição humana. Então arrependimento é entender por revelação que Deus te ama de uma forma extraordinária e a partir disso se lançar nos braços dele para nascer de novo. Somos a justiça de Deus, felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Mateus 5:10 Que justiça seria esta que nos estabelece no reino de Deus? Sem dúvida que não é nossos atos e ações, mas sim os atos e ações de Cristo, é a justiça de Cristo que nos faz ser justiça de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para substituição mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3:21-27 Vimos que não é pela lei, ou melhor, pela nossa moral, que os homens têm justiça, diante de Deus, mas somos declarados justos pela fé no sacrifício de Jesus, ele morreu em nosso lugar, como substituto de Adão e seu também, foi por amor que Deus entregou seu Filho, e pela justiça ele nos salva, ele não vai cobrar algo que já foi pago em Jesus na cruz. Como diz Romanos, com isso, Deus se mostrou justo, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Percebi que é Deus que me declara justo, pela minha fé, não são minhas ações que me faz justo, mas sim Deus. Jesus declara pela boca de Paulo que eu e você somos a justiça de Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21 Devemos como cristão entender que somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Deus decidiu declarar um justo que era Jesus como pecador, e ele decidiu declarar que um pecador sou justo. Este foi o jeito de Deus, não é o meu jeito mas sim, o dele. Jesus nos advertiu em Mateus 10:5 que certamente seremos perseguidos por crer do jeito que Deus nos aceita, que é somente pela justiça de Cristo, e não pela nossa justiça. A justiça do homem só tem valor aqui na terra, para Deus nossas obras são pecados, se queremos ser salvos por elas. Olha o que diz a Escritura. Que diremos, então? Os gentios, que não buscavam justiça, a obtiveram, uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Romanos 9:30-33 Quando entendemos que por práticas de lei e regras não podemos chegar até Deus, pela nossa incapacidade de cumpri-las, aí sim estamos em um lugar que Jesus se torna pedra fundamental para a nossa salvação. Mas se achamos que podemos seguir corretamente as leis morais de um Deus que é totalmente santo, santo e santo, sem falhar em nenhuma sequer por toda a vida, é porque não entendemos como a lei de Deus é aplicada. Porque talvez pensamos que é uma balança, que quando chegamos no fim da vida, Deus vai pesar, se acertamos mais ou erramos mais, aí Deus vai dar uma sentença, se iremos para o céu ou o inferno. Isso nunca foi bíblico, porque ser salvo pela lei é nunca errar uma única vez em toda a nossa vida, e ainda tem a condenação de Adão que alguém deveria pagar.
Olha o que Tiago diz: pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Tiago 2:10 Muitos religiosos são zelosos para com as coisas de Deus, ler a Bíblia, orar, ir a celebrações, dar dízimos e ofertas, cantar, ser caridoso. Isso não acrescenta nada em sua salvação, porque a salvação nunca vai ser por obras humanas, mas só vamos ser aceitos por Deus do seu jeito e nunca do jeito da religião. Algumas destas coisas podem fazer parte da vida de quem nasceu de novo, mas você nunca vai precisar delas para ser mais amado por Deus. Ele te aceita como filho, somente pela justiça que Cristo conquistou na cruz e nada mais. Cristo é a única pedra que podemos confiar, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. As nossas obras são para Deus uma vergonha, porque Ele é santo. Paulo lamentava pelos seus amigos judeus, que achavam que a prática da lei trazia salvação. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Romanos 10:1-4 Por muito tempo eu achei que as minhas obras poderiam pelo menos acrescentar algo em mim, ou fazer manutenção da minha salvação, chamada de santificação. Mas hoje eu sei que só o que Cristo fez que é relevante para Deus, em sua obra eu já tenho tudo o que preciso. Um justo pelo injusto, nada mais. Esta deve ser a nossa fé, mas infelizmente encontramos com milhares de cristãos que não entendem o ensinamento da justiça, e até hoje buscam viver com seus méritos. Olha o que Jesus diz em sua Escritura. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança, e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Hebreus 5:11-14 Aqui em Hebreus, Jesus adverte alguns cristãos antigos que queriam voltar a sacrificar no templo, achando que isso iria acrescentar algo em suas vidas. Eles são chamados de criança no ensinamento da justiça. Eles não sabiam ou abandonaram o ensinamento que nós já somos a justiça de Deus e que nada pode acrescentar em nossa vida. Tenho notado que o ensinamento que somos a justiça de Deus, em alguns meios cristãos tem sido abandonado, em alguns casos até combatido. Isso faz parte da profecia de Jesus que seria perseguido. Quando olhamos para a vida de Paulo, notamos que ele foi perseguido por viver e anunciar este evangelho da graça, que o homem é salvo pelos méritos de Cristo. Assim foi com a vida de Lutero, e assim será com a vida de qualquer um que crer assim, que o homem só pode viver sua melhor versão somente em Cristo, e os seus esforços de nada podem acrescentar em vida, e em seu relacionamento com Deus, a não ser frustrações e ansiedade de alvos nunca alcançados. Sem Jesus nada podemos fazer, para nós que cremos, os méritos dele já basta. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito 3:4-6 Capítulo 4 Justiça de Cristo e nada mais. Quando olhamos para nosso redor, torna evidente o fato de que o homem é uma criatura caída, mas grande parte das pessoas nega esse fato. Mas a única atitude de um mundo caído é negar sua queda e condição, porque nos tornamos homens tolo, sem condição de olhar para dentro de si e reconhecer publicamente que tem algo errado no mundo e em nós. Eu no fundo sempre tive este sentimento, tenho certeza que você também. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Salmo 53:1-3 A queda da humanidade aconteceu, quando Adão deixa de ter Deus como única fonte de conhecimento e justiça, para dirigir sua vida buscando fontes externas, fora da comunhão com Deus. Adão não deu a devida importância à comunhão com Deus, achou que ele poderia viver plenamente, sem a dependência de Deus e sua justiça, somente comendo um fruto seria autossuficiente, mas ao contrário disso ele gerou condenação. Adão abre mão da justiça de Deus. Quando tem a intenção de comer do fruto, com isso ele busca sua própria justiça. Ele mesmo agora iria julgar o que era bom e o que era mal. Esta foi a ideia que a serpente passou para ele, viver com sua própria justiça. Esta escolha de Adão trouxe a morte, primeiro a espiritual,
segundo física, e a terceira o sofrimento na terra. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Gênesis 2:17. Não foi Deus que escolheu que o homem morresse, foi Adão que escolheu sofrer a pena. Não estamos debaixo da condenação de Deus, mas sim debaixo da condenação de Adão. A árvore do conhecimento do bem e do mal é uma prova do amor de Deus e não de sua condenação. Ao colocar a árvore, ele deu liberdade ao homem que ele formou por amor, semelhante a uma criança. Quando põe o dedo na tomada, ela foi avisada pelos pais da dor que causaria. Assim aconteceu no Éden. Não é Deus o culpado, e sim a escolha de viver pela sua própria justiça. Esta sempre vai ser nossa tendência, de querer viver com nossa justiça. Não tem como termos comunhão com Deus a partir de nossa justiça. Isso não deu certo no Éden, não vai dar certo em lugar nenhum, porque Deus é absolutamente santo e perfeito. A partir desta escolha, o homem decidiu viver separado de Deus, porque morte também é separação. Por isso Deus o mandou embora do jardim. O homem não teria mais comunhão com Deus. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Gênesis 3:23. O homem agora deveria plantar toda a sua comida. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, por toda a vida. Ele deveria viver pelo esforço do seu braço, e não seria mais como no jardim, porque ali o próprio Deus já havia organizado o jardim, com tudo o que era necessário para uma vida plena. Sim, eu entendi porque as coisas no mundo estão tão difíceis para todos. Quando o homem escolhe viver com sua justiça, a penalidade sempre será esta: ficar sem a comunhão e a provisão de Deus, e condenado à morte. O fruto desta queda é separação de Deus, escravidão ao pecado, cegueira espiritual e sofrimento em tudo. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. Gênesis 2:8-9. O jardim era um lugar de comunhão e provisão de Deus, um lugar que não haveria morte, doenças e fome. Mas, Adão, como representante da raça humana, pecou e levou todos ao estado de sujeição à morte. Ele teve que sair do jardim, da comunhão e da provisão de Deus. A partir daí todos nós nascemos fora do jardim, da comunhão e da provisão de Deus e com a natureza caída. Essa sujeição à morte que resultou da queda de Adão é uma coisa ruim, apenas se rejeitarmos a solução que Deus deu. Caso contrário, o homem caído ganha muito mais com a redenção de Cristo do que chegou a perder com a queda de Adão. Vemos nos primeiros 2 capítulos da Bíblia ao início da humanidade totalmente inocentes, no capítulo seguinte a terrível queda. Mas para a tranquilidade da nossa alma, os 2 últimos capítulos da Bíblia vemos tudo sendo restaurado pelo Cordeiro. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. O tabernáculo de Deus está com os homens. A solução de Deus já no jardim. Deus cobre Adão e Eva com pele. Foi o primeiro sacrifício que houve. Sangue de cordeiro foi derramado. Isso nos remete para o sacrifício de Cristo. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Gênesis 3:21. Não podemos esquecer que a pena também incluía a morte física. No dia em que dela comer, certamente você morrerá. Deus aqui demonstra seu amor por nós. Ele providencia uma saída. O sangue de Adão deveria ser derramado. Ele realiza o primeiro sacrifício pelo pecado de Adão. Este sacrifício cobre Adão, o que seria um empréstimo até que o grande sacrifício, o verdadeiro cordeiro que seria Jesus, morresse por todos os pecados de uma vez por todas, inclusive o de Adão que não foi morto no ato do pecado. Por isso Jesus em toda a Escritura é chamado de segundo Adão. Não apenas porque seria perfeito para conduzir os nascidos de novo como filhos em um novo reino, mas também morreria a morte de Adão. Ele seria um homem justo que pagaria o preço por todos e também por Adão, que não morreu imediatamente quando pecou. Adão deveria ser morto, após comer o fruto, porém Deus faz um sacrifício no lugar de Adão, mas esse sacrifício não era pleno, porque era de animal e não de um homem. Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Apocalipse 13:8. Bem parte, a condenação de Adão foi cobrada a ele. A morte física imediata. Deus providenciou um cordeiro para morrer no jardim. A segunda morte, que é a espiritual, a separação entre Deus e o homem é feita quando ele é tirado do jardim, e a terceira morte natural, que seria vivida pelos seus descendentes, é a condenação que ele sofreria na terra em todos os aspectos enquanto viver, até voltar ao pó da terra. Deus faz uma aliança com Abraão. Como Deus dá andamento à restauração, sem ser acusado pelo diabo de injusto, por não ter condenado por completo Adão e a humanidade pela queda. Tempos mais tarde Deus faz uma aliança com Abraão, pedindo o único filho a Abraão. Isso abriu uma porta. Ele não negou seu filho a Deus por amor. Agora há uma aliança de sangue. Com isso Deus não negará o seu único filho por amor aos homens por meio da fé de Abraão. Deus calou Satanás.
Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou-o e sacrificou-o como holocausto em lugar de seu filho. Gênesis 22, 12. Abraão estava sobre uma promessa messiânica. Esta promessa era além dele possuir terras e herdeiros. Ele fazia parte da história da reconciliação de Deus com os homens. Não sabemos ao certo, mas Abraão viu a promessa de Jesus como cordeiro, e creu nesta promessa da reconciliação para uma terra prometida, com muitos descendentes, sendo regado em Cristo para a eternidade com Deus. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. João 8:56. Pelo temor e amor que havia em Abraão, Deus trouxe o verdadeiro descendente de Abraão, que é Jesus, que pela sua morte de cruz pagaria a ofensa de Adão, e pela sua obra na cruz resgataria da morte milhares e milhares, que receberia seu sacrifício como único ato de justiça, para ser filho de Deus e morar na Nova Jerusalém. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas, ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Gálatas 3:16. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Romanos 4:13. A obra e a vida do último Adão é superior à do primeiro Adão. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. 1 Coríntios 15:45, 49. Realmente Jesus é o segundo e superior. Ele é um espírito vivificante. Adão era terreno, Jesus dos céus. Em outro texto mostra que a obra de Jesus era superior à de Adão. Nós seremos como o segundo Adão, uma nova criatura. Todos os que creram no sacrifício de Jesus como propiciação pelos pecados, nasce de novo, uma nova vida, um novo lugar para viver. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Romanos 5:16-18. Na prática, por muito tempo, eu acreditei que a desgraça de Adão era superior à graça de Cristo. Achava que a obra que Adão realizou no Éden era superior à obra que Jesus fez na cruz em nosso favor. Talvez você pense assim. Olhamos para o texto de Romanos 5:16-18. V16. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado. Jesus aqui, através de Paulo, ele deixa claro que o que ele fez na cruz é superior ao que Adão fez, e fala que é uma dádiva. Por várias vezes ele usa esta expressão no texto, dádiva, dádiva. O que isso quer dizer? É gratuito a obra que Jesus realizou na cruz. No versículo 17, Paulo usa outro termo para dar a importância da obra de Cristo na cruz. Ele diz: muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça. Ele usa muito mais a imensa. Deus faz uma obra inalterável na cruz. Para quem é esta imensa provisão? Para as pessoas que recebem, basta você receber. A única condição é receber. Receber o que? A dádiva, que Cristo pagou pelos seus pecados do passado, presente e futuro, como disse em Hebreus. Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Hebreus 10:17. Se você pensa que o nascido de novo, quando peca, ele volta à condição original de pecador por natureza, você está colocando a queda de Adão superior ao sacrifício de Jesus na cruz. Por muito tempo eu pensei que isso era uma verdade bíblica. Se eu pecasse com pensamentos, palavras, gestos e ações, isso poderia me separar por completo de Deus. Mas graças ao Espírito Santo eu entendi pelas Escrituras que a obra de Cristo realizada na cruz foi completa e suficiente para não apenas me perdoar, mas para mim por como filho, e se sou filho, sou herdeiro. Essa obra de Cristo me tirou da condição de escravo, porque escravo não tem herança, mas apenas demandas. Hoje sou herdeiro de Deus em Cristo Jesus e sou altamente amado, abençoado e favorecido pelo Pai que lançou toda a sua ira no seu Filho amado. Ele jamais cobrará novamente de seus filhos algo que já foi pago uma vez pelo seu amado Filho. Por isso digo que a graça que eu vivo não é uma graça barata, porque o preço dela custou não apenas a morte do meu Deus na cruz, mas dele existir para a eternidade num corpo humano glorificado com as cicatrizes nas mãos. Por isso o próprio Jesus disse que jamais lançaria fora aqueles que o recebessem. Confie plenamente na justiça que Cristo conquistou na cruz por mim e por você. Você é filho e nada muda isso.
Se você ainda não recebeu essa dádiva que Jesus conquistou na cruz, eu convido você nesse momento para fazer uma oração junto comigo. Meu Pai amado, eu recebo o pagamento da minha dívida paga por Jesus na cruz e confesso que Cristo me estabeleceu nas regiões celestiais através da cruz, e faça que eu seja uma nova criatura. Eu confesso com toda a minha alma que eu sou a sua justiça realizada em Cristo Jesus. Muito obrigado pelo Senhor fazer de mim uma nova criatura. Em nome de Jesus, amém. Capítulo 5. Você é filho totalmente perdoado e amado pela graça. Como nos tornamos filhos amados e perdoados em Deus? Muitas pessoas chegam até mim e perguntam se todos nós somos filhos de Deus. Eu digo que a Bíblia diz que somos todos criaturas de Deus e não filhos. A Bíblia deixa claro que só as pessoas que recebem Jesus se tornam filhos. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. João 2.12,13. Vemos que a única coisa que devemos fazer é receber pela fé. Esta é a base da nova aliança com Deus, é receber. A antiga aliança, a lei exigia atos e ações para você ser abençoado. Na nova aliança no sangue de Cristo, somos altamente abençoados somente recebendo pelo crer. Nada mais importa. Nossa maior ação é receber, crer que nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Tudo na nova aliança se dá pelo receber e crer. A salvação não é diferente. Em Romanos 10. 9,11. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Aqui Paulo deixa claro que é só confessar que Jesus é Deus, porque há poder nas palavras. Segundo as cartas de Paulo, crer não é em nossas ações mas sim nas ações de Cristo. Não é o que eu devo fazer, mas sim quem faz. Então declare que Ele é Deus. Com isso, você está dizendo, Ele pode me fazer nascer de novo. Crer que Ele ressuscitou dos mortos, isso é crer em toda a sua obra redentora, sua vida como segundo Adão para nos substituir em sua morte. Jesus é justo e santo sem pecado. Isso é o que sua ressurreição manifesta, como nossa justiça em Deus. Então creia, você é a justiça de Deus em Cristo. Você nasceu de novo, foi gerado em Deus pela palavra e pelo Espírito Santo. Como disse Jesus a Nicodemos, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. João 3:03. Nicodemos queria saber como posso nascer de novo. Jesus diz que não é como. Com isso entendemos que não são regras ou doutrinas, mas a pergunta certa é, quem pode fazer eu nascer de novo? Jesus diz que é o Espírito, o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. João 3:08. Você sabe que nasceu, você sente que tem algo diferente em você, o Espírito testifica que você é filho. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8:16. Quando você nascer de novo, você saberá no íntimo que você é filho. Não é o mecanismo religioso que dirá, mas sim o seu espírito dirá que você é filho e totalmente perdoado. Deus não lembrará mais dos nossos pecados quando você for gerado por Ele, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Hebreus 8:12. Há uma promessa de sermos nova criatura em Cristo Jesus. Por isso Jesus perguntou a Nicodemos, você é mestre em Israel, não sabe disso? Ele sabia de muitas coisas da lei, mas muito pouco das promessas. Hoje não é diferente. Olha o que diz a profecia Ezequiel, aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros, eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Ezequiel 36:25-27. Hoje eu vejo que as pessoas não se importam com o novo nascimento, mas sim em se afiliar a uma organização religiosa através de seus ritos e a partir disso seguir regras e doutrinas, pois isso dá para elas uma sensação de filhos de Deus pela obediência e não porque é gerado nele como nova criatura. Elas aprendem leis que podem agradar a Deus e não promessas que podem transformar suas vidas para sempre. Isso é muito perigoso, porque só os nascidos de novo herdarão os céus, não apenas fazendo parte de uma instituição, ou seguindo leis, dogmas e doutrinas. Faço um apelo a você antes de prosseguir a leitura. Confesse que Cristo é Deus e morreu à sua morte, para que você tenha vida. Diga, eu sou a justiça de Deus em Cristo, e creia que Ele pode fazer você nascer de novo pelo Espírito para que a partir disso você reine com Ele.
A partir desse grande milagre do novo nascimento, feito exclusivamente por Deus pela graça, podemos viver com ousadia e saber que somos filhos de Deus altamente perdoados e amados por Ele. Não abra mão desta realidade espiritual, que todo o seu pecado foi perdoado em Cristo na cruz, não só o pecado anterior à sua conversão, mas todos, passado, presente e futuro. Efésios 1, 6, 7 NVT. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Já recebemos a maior bênção de todas: Cristo foi derramado sobre nós. Quando o Pai olha para nós, Ele vê Cristo em nós. A garantia é esta em Cristo, é nele, não em você. Deus é tão rico em graça que comprou nossa liberdade. Você é livre. Ele te deu a dádiva da não condenação de qualquer pecado. Não importa o que você já fez, Ele é rico e paga qualquer quantia. Porque o sangue de Jesus é precioso, isso possibilita você de andar sem pecar. Você é perdoado e amado pelo Pai eterno. Hebreus 4:16. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Há muitos cristãos lutando com medos e culpas, por não ter a plena certeza do perdão em Cristo. Tenha total confiança em Cristo como Supremo Salvador, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça. Esta confiança é eterna em qualquer momento, é só se achegar e receber para viver com segurança. Gálatas 4:7. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E, uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Para você viver acima do fracasso com alegria em Deus, é super importante você saber que não é escravo. Hoje você é livre para ser amado, amar a Deus e as pessoas. Você é filho e também herdeiro, isso destacado aqui no texto de Gálatas. Porque você tem as riquezas celestiais e terrenas que são de Deus ao seu alcance, ninguém pode tomar, basta viver nelas. Para os irmãos Torrance, Cristo conquistou tudo para nós na pessoa dele. A humanidade vicária de Cristo significa que Cristo toma o nosso lugar e nos representa, de modo que o que é verdade sobre ele, é verdade sobre nós, e o que ele fez em sua humanidade é nosso. J. B. Torrance. Deus te deu a maior bênção, que é ser completamente perdoado, e ainda te enriqueceu com todas as bênçãos, para sua saúde, riqueza, relacionamento, sabedoria, paz, domínio próprio, amor, alegria, etc. Devemos receber com toda a confiança a primeira, que é a maior bênção, que é ser perdoado em Cristo. Aí as outras vão ser acrescentadas em nossa vida, mas se não tivermos confiança para andarmos sem medo da culpa do pecado ou acharmos que não fomos totalmente perdoados, como vamos reinar em Cristo, ou melhor, desfrutar da herança de filhos amados? O diabo deseja que você viva com medo do inferno. Se ele não pode te prender lá de corpo e alma, ele vai tentar te manter lá pelo sentimento de não perdoado. Então viva com confiança, você que aceitou Jesus como seu Salvador. Você já venceu seus pecados. Ande pelo Espírito, ele vai te levar a reinar sobre a carne. Cristo te redimiu em sua morte de cruz, você deve confiar plenamente. A Bíblia nos mostra que Cristo nos redimiu de uma forma abrangente, em todas as áreas de nossa vida. Ele não nos redimiu apenas do pecado, mas também da culpa, do domínio das trevas, da ira vindoura e da presença do mal em nossas vidas. Sua vida, morte e ressurreição produziram em nós santificação. Sua vida perfeita de obediência ao Pai, até a morte, era a santificação de nossa humanidade em nosso nome. A vida de Cristo não foi um exemplo para nos esforçarmos para replicar como vemos em quase todo o cristianismo moderno. A vida de Cristo foi vivida em nosso lugar para que o que é verdade sobre ele seja verdade sobre nós. Vejamos alguns textos que podem nos trazer fé no coração para que possamos ser libertos pela palavra e viver como filhos favorecidos pelo amor de Deus. Cristo redimiu de todo pecado original ou atual, público ou secreto, de comissão ou omissão, de pensamentos, palavras ou ações. Virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Cristo a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar, para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Cristo nos redimiu da culpa do pecado, os filhos vivem com base na justiça de Deus. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam nenhum será condenado. No qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Cristo nos redimiu do domínio do pecado sobre nossas ações. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6:14. Temos que entender que o pecado não pode mais nos dominar.
temos que declarar com nossa boca todos os dias: somos a justiça de Deus em Cristo Jesus, e vencer situações pela confissão que somos a justiça de Deus em Cristo. Não vamos conseguir vencer a carne pela carne. Não adianta eu falar com o ato de penitência a Jesus: eu nunca mais cometerei esse pecado. Essa fala está baseada no eu. Isso é justiça própria. Nossa fala e sentimento tem que ser a partir da justiça de Jesus, declarando que em Cristo sou vencedor. Aí você vai vencer o pecado em Cristo. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Romanos 8:7 Cristo nos redimiu da ira. A penalidade de morte merecida pelo pecado, devido à transgressão da lei de Deus, merecia a ira de Deus. Mas Cristo profetizou a respeito dos eleitos de Deus: eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Portanto, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Por conseguinte, Cristo é o único que da cova redime a tua vida. Cristo nos redimiu da presença do pecado. Um enorme benefício é ser habitação do Espírito Santo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Romanos 8:9 A presença do Espírito liberta da presença do pecado. Você já não anda no pecado, mas na presença do Espírito. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que o salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Efésios 1:13-14 O Espírito Santo é nossa garantia, não nós mesmos, só Ele e nada mais. Hebreus 9:11-12 Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, Ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Para entender o perdão eterno dos pecados, temos que entender o valor da pessoa que se sacrificou na cruz por nós. Jesus era Deus em sua essência, e também o Filho do Homem representante da humanidade. Ele era totalmente justo, santo e perfeito. Jesus é o segundo Adão perfeito. Ele morreu pelo pecado de Adão e também de toda a humanidade em qualquer tempo, um alto preço à morte do Filho unigênito de Deus Pai. Deus demonstrou em seu Filho que Ele nos ama para sempre. Você é altamente amado por Ele, porque não tem preço maior para ser pago do que a vida do seu próprio Filho. Viva a partir desta verdade. Você é filho e filha amado e nada muda isso. Agora que entendemos que somos filhos amados e eternamente perdoados em Cristo pela graça, não devemos nos esquecer que a graça nos possibilita andar em santidade e a vencer fortaleza não pela sua força, mas pela graça. Você vai vencer a mentira, ódio no coração, magoas passadas, coração frio, egoísmo, pornografia, vícios das drogas, os grandes e pequenos roubos, o vício de compras compulsivas, etc. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Tito 2:11-12 Como podemos ver, a graça produz verdadeira santidade. Quanto mais você cresce em graça, mais você é lavado, vez após vez, pela água da palavra da graça de Deus, mais você cresce em santificação e santidade. O Espírito Santo corrige hábitos e ideias que mantém cativos. Amado, quando você experimenta a graça do nosso Senhor Jesus, a sedução e os prazeres passageiros do pecado desvanecem à luz da graça. A vitória também começa a surgir em áreas nas quais anteriormente havia luta, fraqueza e derrota. Capítulo 6 Cair da graça. Durante minha caminhada na igreja, ouvi de tudo um pouco sobre cair da graça, mas em meu íntimo achava incoerente um Deus de amor, por um acidente me jogar no inferno, porque entendia que cair é um acidente, a gente escorrega e cai. Mas o que realmente a Bíblia diz sobre cair da graça, perder a salvação? Qual é o sentido destes textos que falam de cair da graça? Claro que não tenho a intenção de esgotar todo o assunto em um capítulo, mas reconheço que isso vai te ajudar bastante. Quero deixar claro aqui que sou contra a obra da carne, que é todo tipo de pecado moral, mas reconheço que o homem por si não pode se livrar se não nascer de novo e viver em graça. Todo o meu esforço neste capítulo é para glorificar a Cristo e sua obra na cruz. Paulo adverte aos Gálatas que se eles continuassem buscando as leis e ritos da velha aliança, isso levaria eles a descerem de patamar na fé, porque cair para Paulo era descer degraus, porque circuncisão ou qualquer outra prática judaica era inferior à nova aliança em Cristo.
Gálatas 5:4-10. Não podemos esquecer que os Gálatas eram gentios. Para os gentios nunca houve uma aliança com Deus no Monte Sinai, que era a partir das leis, esta era exclusiva para os hebreus. A única e eterna aliança para nós gentios foi pelo sangue de Cristo, a justificação pela fé e nunca pela prática de leis, ou força humana. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós pelo Espírito da fé aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem, quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós, no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Gálatas 5:4-10. Paulo adverte os irmãos de Gálatas que nenhuma prática de lei tem valor algum para nossa salvação, mas somente a fé em Cristo. O mais interessante é que Paulo não está advertindo os Gálatas por atos e ações imorais, mas sim por eles quererem buscar formas de agradar a Deus por leis e cerimônias, para trazer uma segurança maior para a salvação. Paulo diz que ele, corrieis bem, quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade. Fica claro que na verdade nada pode ser acrescentado na obra de Cristo na cruz. Não existe segurança maior de crer na redenção pela substituição feita por Jesus na cruz. Paulo, usando a fala de Jesus de Mateus 16:12, que ele adverte sobre o ensinamento farisaico, diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Realmente não podemos misturar a obra de Jesus com o mínimo de esforço humano para ser salvo. Isso pode levedar toda a massa. Nossa fé tem que ser somente na obra de Cristo. Saber que nada podemos fazer para nossa salvação a não ser receber o amor de Deus através de Jesus é um mistério revelado na cruz. Paulo disse que acreditava que os Gálatas iam voltar atrás e iriam focar em Cristo, mas os mestres que estavam trazendo confusão doutrinária iriam ser condenados por Deus, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Paulo chega a dizer, quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Gálatas 5:12. O cair da graça neste texto, não era porque havia deslize morais de alguns irmãos, mas a condenação viria para os irmãos que insistiam em acrescentar alguma obra humana ao sacrifício de Cristo, como uma garantia extra, ou uma manutenção da salvação. Mas Paulo deixa claro, a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Nada que fazemos pode aumentar ou diminuir o amor de Deus por nós. Mas ele adverte que se queremos agradar a Deus por obras da lei não podemos deixar de cumprir nenhuma, senão estaremos debaixo de maldição. O problema não era apenas a circuncisão, mas sim porque a circuncisão era o primeiro ritual feito para iniciar a obediência de toda a lei de Moisés. Atos 15:15. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Gálatas 3:10. Havia uma preocupação da parte de Paulo, porque em primeiro lugar os gentios não fazem parte da velha aliança da lei, que exigia algo em troca para ser abençoado, se me obedecer e farei. Os gentios por influência judaica estavam saindo do caminho da graça, que foi entregue a eles sem lei. Só quisera saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Gálatas 3:2. Paulo sabia que eles iriam esta debaixo de maldição, porque nenhum homem havia conseguido cumprir a lei a não ser Jesus. Paulo sabia que tinha que cumprir toda a lei a vida toda para ser abençoado por ela. Isso era impossível. Paulo insiste em dizer que não pode ter nenhuma obra humana na redenção. Hoje eu entendo quando olho para a vida de cristãos que vivem uma vida de derrota, que parece que Deus está até contra eles. Mas não, é a lei que está trazendo maldição em suas vidas para que Cristo seja glorificado, quando eles assumirem que as suas boas obras e testemunho nada é diante de um Deus que é santo, santo e santo, e reconhecer que Cristo é tudo em todos os que creem. A partir disso sua história vai mudar, se lance por completo em Cristo e em sua justiça. Hebreus 6:4-9. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas, é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Hebreus 6:4-9. Hebreus não é diferente de Gálatas. Aqui eu creio que foi Paulo o escritor. Hebreus significa os que prosseguem, os que rompem, os que vão adiante, os que ultrapassam o rio.
Eram basicamente judeus convertidos ao cristianismo, que em certo momento voltaram às práticas do templo, como sacrifícios etc. Com este texto, alguns pregadores já tentaram me convencer que é possível perder a salvação, mas para mim este texto me dá garantia, e não medo de perder a salvação. Olha o que Paulo diz. Ora, para aqueles Paulo afirma que havia um grupo de pessoas que poderiam estar perdendo a salvação, ele diz que eles experimentaram tudo acerca da salvação, mas caíram. Ele aqui não fala que eles caíram em alguma desvio moral, mas sim, que o sacrifício e a autoridade de Jesus para eles não eram suficiente para a salvação plena. Pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Não eram desvios morais como alguns tentam colocar, porque Paulo fala que não haveria como eles se arrependerem. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Porque para Paulo arrependimento, não é para atos ou ações que falamos, mas sim a nossa mudança de pensamento acerca de quem é Deus e a obra que Jesus realizou na cruz. Por isso que se alguém voltar a pensar que a obra de Cristo na cruz não é por completa, e não nos dar total segurança, este pecado é impossível ter arrependimento, como se a pessoa abriu mão da obra de Cristo na cruz, o que resta para ele. É quase impossível mesmo. Mas Paulo dá uma saída para os irmãos que estavam voltando às práticas da antiga aliança. Ele disse que acreditava que eles não iam continuar nestas práticas. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Ele acreditava que eles não iriam deixar de viver como o corpo de Cristo, onde ele é a cabeça e sustentador de tudo. Olha o que ele diz, Hebreus 10:25, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Ele faz uma alerta aqui, não tem a ver com estrutura ou mecanismo religioso cristão, porque na época não havia isso como é hoje. A pessoa pode estar em uma estrutura e não ser igreja, e a pessoa pode não estar no momento em um mecanismo ou estrutura religiosa e ser igreja, corpo de Cristo. Olha que interessante, os hebreus estavam voltando para o seu antigo mecanismo religioso, mas isso estava afastando eles do corpo de Cristo. Eles estavam deixando de ser igreja. Porque ser igreja é ter Cristo como a única fonte de vida eterna pela fé. Ser igreja significa um grupo de pessoas que professam uma única fé. Ser igreja não tem nada a ver com estar muitas pessoas reunidas debaixo de um mesmo teto e liderança religiosa, mas sim estar reunidos em torno de Cristo, ele sendo a cabeça de toda a nossa vida. Paulo acreditava que os irmãos hebreus iriam se estabelecer porque a terra que recebe a chuva e é cultivada dá fruto. Só a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil, ele diz igual a Jesus, Mateus 13:22, se a nossa vida está cheia de engano e preocupações do mundo. Para mim, os hebreus foram sufocados nas crenças e aceitações religiosas que eles viviam antes de ouvir o Evangelho. Dessa forma, não tem como o Evangelho da graça criar raízes. Aqui Paulo deixa claro que só em Cristo temos segurança para a salvação. É como uma âncora, que é lançada no mar para trazer total segurança para o barqueiro em meio às ondas das dúvidas, dos erros e acertos da nossa vida. Mas esta âncora não está em qualquer praia, mas sim, atrás do véu no santuário de Deus o Pai, âncora levada pelo Filho de Deus, não por homens pecadores. Para que, por meio de duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós, que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu. Hebreus 6:18-19. Creia, você está seguro em Cristo, o sacrifício dele te salvou para sempre. Basta crer. Continue a caminhada de um verdadeiro hebreu que é rompendo as crenças erradas de glória em glória. Mateus 7:13-14. Outro texto muito usado é a porta e o caminho estreito, tentando dar uma conotação que é pelo adestramento moral baseado em nossas habilidades de não cair em tentação que iremos passar pela porta e o caminho estreito, baseados em nossos sacrifícios, não no Espírito Santo que atua em nós, para nos manter santos em Deus. Creio que os nascidos de novo jamais vivem no pecado, não por medo da condenação, mas porque maior é o que está neles do que está no mundo. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. 1 João 3:9 NVT. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Mateus 7:13-14. Este texto de Mateus não está nos chamando atenção para nossas habilidades morais, como mérito para passar pela porta estreita, mas sim dizendo que o caminho que leva à vida eterna é Cristo. A porta é estreita porque é no tamanho de um homem, o caminho é estreito porque são os passos de um único homem, Jesus Cristo, porque ele é a porta. Ele é o caminho que nos leva para o céu. As portas largas são as possibilidades que o mecanismo religioso oferece para o homem, dizendo que
Podemos pôr tijolinhos no céu com nossas obras, nosso dízimo, oferta, frequência, caridade, obediência aos líderes, submissão aos dogmas e doutrinas, usos e costumes, etc. Estas coisas podem até fazer parte da vida de um nascido de novo, mas ele tem que ter a certeza que elas não acrescentam nada na sua salvação e nem leva a Deus amá-lo mais. Devemos fazer tudo porque ele nos amou primeiro. Mateus 7, 21 e 23. Mateus aqui destaca que o falar Senhor, Senhor e ter qualquer dons, mesmo que eles sejam sobrenaturais, isso não é uma garantia para a salvação porque pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Romanos 11 horas e 29. Deus capacita os homens com dons, mas alguns dele abandonam Cristo como centro do ministério, e suas vidas passam a ser dirigidas pelo seu eu. Não profetizamos nós em teu nome, eram eles que profetizavam, não mais pelo Senhor, mas o que reinava eram nus e o eu. Não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória, por teu amor e por tua fidelidade. Salmos 1:5. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês, que praticam o mal. Mateus 7, 21-23. Havia um erro grave neste grupo de pessoas narrada neste texto. Eles não faziam a vontade de meu Pai. A chave do texto é esta aqui. Qual é a vontade do Pai? Pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6 horas e 40 não é olhar para nossas realizações, ou obras, é fixar nossos olhos nele, em sua obra realizada na cruz, e a partir dele servimos o mundo com os dons que ele nos deu sem nossos méritos. Aqui neste texto Jesus está falando de homens que não têm sua esperança somente nele em seu sacrifício, mas sim em suas realizações ministeriais. Amado, tenha certeza, sua salvação está firmada em Cristo, como diz o texto do apóstolo Pedro. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. 1 Pedro 1, 3, 5. Capítulo 7. Como podemos crescer espiritualmente? Noto que muitas pessoas não fazem ideia como elas podem crescer espiritualmente. Por muito tempo eu ouvia que para eu crescer era apenas pela minha performance. Eu tinha que orar muito, ler muito as histórias bíblicas, jejuar, dizimar corretamente e ofertar para campanhas da igreja, de missões, construções, ministério e ação social da igreja e também participar de todos os eventos da igreja, dos eventos da Associação das Igrejas, ser submisso à liderança da igreja sem questionar em nada. Aí eu entrei em uma rotina de tarefas e autoafirmação. Estou crescendo em Deus. Mas quando realmente olhava para dentro de mim, notava que não estava crescendo. Isso me trazia uma grande frustração. Eu jamais iria conseguir fazer tudo isso sempre, para realmente crescer, mas o que mais me frustrava era ver que muitas das pessoas que estavam envolvidas em várias atividades e responsabilidades na igreja e nas organizações por longo tempo, eram pessoas estressadas, frias, doentes, algumas depressivas, cheias de raivas, sem amor realmente pelo próximo. Pessoas no fundo vazias e ainda bebês na fé, repetindo os mesmos erros por anos. Isso me levava a pensar, nós não estávamos cumprindo as rotinas que levavam ao crescimento direito ou tinha algo de errado no ensinamento. Descobri que não era o que eu fazia que me levava ao crescimento, mas era o alimento que eu comia e o descanso que me fazia crescer. Aprendi com a vida do apóstolo Pedro, que precisava passar por estas fases. Pedro, aquele homem valente, presunçoso, cheio de si, no fundo era um bebê na fé, mas ao passar do tempo ele foi crescendo. Em sua carta ele nos fala de como podemos realmente crescer na vida cristã. Talvez você tenha dificuldade para crescer. Alguns falam que é com muita oração, jejum, envolvimento e leitura de histórias bíblicas e quase sempre não fala do primordial, que não tem a ver com nossa performance mas sim com a graça atuando em nós. 2 Pedro 3, 17,18. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Pedro, em suas cartas, ele se demonstra ser um homem muito diferente de quando andava com Jesus em Jerusalém. Em sua carta ele faz um alerta acerca dos falsos mestres, que ensinava doutrinas erradas e tinha suas vidas imorais. Ele faz um convite aos irmãos a não se envolverem como estes homens imorais, e diz que eles deveriam crescer para não cair nas armadilhas dos falsos mestres.
A orientação primordial à comunidade não foi orar, jejuar, contar as histórias bíblicas um para o outro, estarem assíduos nas reuniões de estar nas casas, porque era assim que a igreja se reunia neste período, mas a orientação de Pedro foi: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor. Eu noto aqui que Pedro pede para os irmãos crescerem na graça. O que realmente é isso? Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor. Pedro nos convida a viver pela graça de uma forma única, sendo totalmente dependente da graça. Novamente, vamos reforçar o que é a graça. A graça é um favor imerecido, uma dádiva dada por Deus, que não tem como ser pago com outro favor, porque é dádiva divina dada por quem é infinitamente santo e criador de todas as coisas. A natureza da graça não é humana, ela é divina. A graça é o próprio Jesus sendo entregue antes da criação. É Deus que fez tudo, sem pensar em trocas, tudo exclusivamente por amor. O amor não espera nada em troca. Se esperasse logo não era amor, seria admiração. A admiração ela é passageira e baseada na performance. Se um atleta tem uma boa performance, ele é aplaudido de pé pela torcida, mas se ele não tem uma boa performance, logo será desprezado pela torcida e logo perde sua posição. Já o amor, como Paulo afirma em Coríntios 13, o amor, que é o próprio Jesus, é paciente, bondoso, não maltrata, não perece, é perfeito, é justo, etc. Antes que houvesse luz houve cruz, cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:08 Tudo foi feito pela graça. Antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Isso é graça. Deus criou tudo o que podemos ver pela graça. Toda a existência é graça. Graça é a minha própria existência, meu respirar, meu andar, meu falar e também é a certeza que todos os nossos pecados foram totalmente perdoados por Cristo pela graça que se manifestou salvadora. Graça é o modo operante de Deus através do Filho no Espírito Santo. Não é um atributo, é favor imerecido, é o próprio Cristo. A partir deste entendimento que tudo é pela graça, não pelo que eu faço, tudo na minha vida é o favor de Deus. Sabendo que crescer na graça é compreender o que Jesus realmente realizou na cruz e na ressurreição de uma vez por todas em nossa vida, isso é crescer no conhecimento de Cristo, saber que Ele te deu perdão completo para sempre, que já te abençoou com todas as bênçãos, que você já está sentado com Ele nas regiões espirituais, e tem a garantia que é filho. Quando esta verdade ficou clara para mim, fiz uma pergunta. Existem algumas coisas que podem me impedir de crescer? Sim, quando buscamos um crescimento pelas obras. Vejamos na vida de Pedro. Notei que na vida de Pedro houve muitos altos e baixos até ele se amadurecer, isso levou muito tempo. A sua carta com esta maturidade foi escrita por volta de ano 66 DC, mas quando olho para a vida de João vejo este amadurecimento mais rápido. Ele, quando andava aqui com Jesus, já mostrava esta diferença. O próprio apóstolo Paulo, logo no início de sua vida cristã, tinha uma maturidade extraordinária, o que levou estes homens a crescerem mais rápido na fé do que Pedro. Em Filipenses tive um esclarecimento que me levou a um patamar diferente. Paulo explica aos irmãos que ele iria falar mais uma vez o mesmo assunto, para isso trazer segurança aos irmãos, que eles não poderiam ficar se vangloriando de suas realizações, isso era obra da carne. Filipenses 3:9 Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. 2. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. 3. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. 4. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. 5. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu. 6. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. 8. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. 9. Ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Amado, o segredo está aí, Paulo diz, é uma segurança para vocês. Quanto mais segurança temos na obra de Jesus Cristo, mais iremos crescer. Paulo deixa bem claro que a segurança não pode estar na carne. O que é a carne? Por muito tempo eu pensei que a carne era meu eu, mas hoje eu entendo que esta compreensão ao meu ver não é bíblica. A carne não faz parte do nosso corpo, espírito ou alma, porque em Cristo somos nova criação, não habita em nós o velho homem. Se pensarmos assim, a obra de Cristo não foi superior à de Adão e nem foi completa. Mas não, a obra de Cristo é superior à queda de Adão.
Não se pode comparar o que Cristo conquistou na cruz e na ressurreição. Por este motivo, não podemos dizer que possuímos uma natureza pecaminosa. Você não é a carne, ela não faz parte de você. Você é filho de Deus, se somos nova criatura em Cristo. A carne é oponente do novo homem. No velho homem ela é atuante. A carne para Paulo é a velha maneira de pensar, velha maneira de agir, velhos hábitos, velha maneira de servir a Deus. A carne também são os desejos, enganos e paixões que operam no mundo caído. Paulo diz: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito, o que é contrário à carne. A carne é o opositor do Espírito Santo, por isso é também o nosso. Ela não faz parte da nossa nova natureza. Pois a mentalidade da carne humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu a Deus, e nunca obedecerá. Por isso aqueles que ainda estão sob o domínio da carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela carne. Paulo chama a atenção dos filipenses para eles ficarem firmes na obra de Jesus Cristo, que é a nova aliança no seu sangue, e serem encontrados nele, isso que era importante. As práticas religiosas não tinham importância alguma para seu crescimento, ao contrário, elas só faziam mal. Ele diz: cuidado com os que se acham mais espiritual, através da prática das obras, porque verdadeiramente os espirituais, os que cresceram na fé, são os que entenderam que foram justificados pela obra de Cristo e não em suas práticas de lei ou doutrina ou usos e costumes, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Pedro por muito tempo confiando no engano da carne, achando que ele era o cara, achando que ele amava mais Jesus do que os 11 apóstolos, achava que amava tanto Jesus que aguentaria ser preso e morrer por Jesus. Lucas 22.31,34. Esta autoconfiança que nos impediu de crescer em Deus, mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede grande graça aos humildes. Tiago deixa claro que só tem uma graça expandida, quem tem humildade de crer que tudo é por Jesus. O diabo tenta impedir o crescimento do Filho de Deus usando duas armas. A primeira é a justiça própria. Sou tão bom cristão que não preciso de nada, minha conduta me estabelece. A segunda arma é a auto-condenação. Sou tão pecador que não tem como eu ser bênção em Deus. As duas armas são extremamente perigosas e afetam diretamente nosso crescimento espiritual. A primeira nos estabelece em nossas próprias obras, isso é o caminho para o fracasso. A segunda não é diferente, ela nos estabelece em nossa conduta e não na justiça de Jesus Cristo. Temos que entender que as duas nos afastam de Deus, uma nos conduz na nossa própria justiça e a outra nos diz que Deus não vai nos transformar. João 15:05. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João, o qual seu nome significa amor que é graça, era um apóstolo muito diferente de Pedro. João entendeu a essência do crescimento em Deus, é tudo feito por Jesus. Quando eu entendi esta verdade que Jesus é o tronco, eu sou o ramo, que é ele que me alimenta, faz gerar frutos nas estações certas, basta eu descansar nele e serei frutífero. Olhei para a natureza e vi que os ramos não fazem força para dar frutos ou crescer, apenas crescem e dão frutos através da seiva que vem do tronco. Assim somos nós quando entendemos o que Jesus conquistou por nós. O favor de Cristo não atua nos orgulhosos. Pedro teve que entender isso, mas não foi um caminho muito fácil para Pedro. Foi muito difícil para Pedro crescer espiritualmente e voltar onde ele tinha parado. Pedro, após ter negado Jesus por 3 vezes, com medo de uma menina, e ainda ele cruza com Jesus preso nas vielas de Jerusalém, é Jesus que olha para ele com olhar de misericórdia. Isso tudo foi muito difícil para Pedro. Ele andou com Jesus e percebeu que pouca coisa havia mudado em sua vida. Ele era um homem amargo, vazio, teimoso, covarde e presunçoso. Isso foi tão forte para Pedro que Jesus aparece 3 vezes para Pedro após ter ressuscitado. Jesus já havia até soprado o Espírito Santo sobre Pedro e ele ainda não havia se recuperado. Mas Jesus deu o tempo certo para Pedro. Um dia Jesus aparece na praia ali e Jesus pergunta: vocês têm algo para comer? Eles disseram: não pegamos nada. Jesus não perguntou se eles haviam pegado algum peixe, mas se eles tinham comida. Jesus faz ali 2 milagres, repete a pesca maravilhosa e faz um jantar à beira-mar para os discípulos. Ali ele alimenta todos com pães e peixe assado. Após alimentá-los, Jesus pergunta a Pedro por 3 vezes se ele o amava mais que os outros. Pedro disse que amava Jesus, mas não com amor ágape e sim com amor fileu. Pela última vez Jesus perguntou se Pedro o amava com amor fileu. Pedro disse sim. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Pedro entendeu que para crescer não pode achar que vai ser na força do braço ou algo semelhante, mas sim como João, que dizia que foi ele que nos amou primeiro. Eu descobri que não é a minha performance que faz eu crescer, mas o meu descanso no amor de Jesus e na obra que ele realizou. Saber que tudo foi e será pela graça e que não sou eu que amo, mas sim Cristo que me amou primeiro.
Hoje eu entendo quando eu vivi vazio, sem alegria e vigor para com Deus, era porque eu estava me dedicando ao mecanismo, oferecido pela instituição, isso me colocava no controle das coisas, era pela minha força, era pelo meu amor, que eu achava que eu iria crescer. Não é pela lei. Lucas registra um episódio que um perito da lei achava que o reino de Deus era conquistado pelos seus sentimentos de amar a Deus. Por algum tempo na minha vida eu pensava como este perito da lei, que era eu que deveria amar Jesus de todo o meu coração. Penso que esta era a ideia de Pedro, qual seu nome significa pedregulho que aponta para a lei. Queria agradar Jesus pela lei, e mostrar que era maior e mais maduro entre todos, que ele iria amar a Jesus de todo o coração. Entendimento e força pela sua própria força, ele daria a vida por Jesus. Lucas 10, 25-29. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso, e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Pedro teve uma grande frustração, viu na prática que não conseguiu amar a Jesus de todo o seu coração, negou a Cristo no primeiro momento, ele viu que sua maior força era extremamente fraca, diante do mundo e seus poderes. Amado, não se preocupe se quando você olha para dentro de você, nota que você não consegue amar a Jesus de todo o seu entendimento. Jesus já sabe que você não consegue, ele se garante no amor dele e não no seu. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A lei exige amor, a graça supre amor, não estamos mais debaixo da lei. Isaías 30:15 diz o soberano Senhor, o Santo de Israel: No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Esta era a verdade que Pedro deveria saber, que no descanso e na quietude está a salvação e o crescimento. Eu notei que por muito tempo eu recusei a salvação e o crescimento como um favor de Deus, isso só me trouxe frustrações, vazio, ansiedade, questionamento se realmente era salvo, isso me impossibilitou de crescer. Hoje entendi que João ficou até o fim do lado de Jesus não foi porque ele amava Jesus, mas porque ele se alimentava do amor de Jesus. Isso passou a fazer toda a diferença na minha vida. Não é o que eu tenho para oferecer que importa, mas sim o que Cristo tem para me oferecer. Este amor de Cristo me leva a vencer lutas, a romper hábitos, a abandonar pecados e a ir em lugares onde nunca achei que iria. Descanse no amor de Jesus, por você olha o que diz Hebreus. Hebreus 4, 10, 11. Porque todos que entraram no descanso de Deus descansam de seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Mas, se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos. Amado, o único esforço que Deus pede de sua parte é descansar nele e em sua promessa, que você é filho amado e nada muda isso. Não desobedeça este mandamento da nova aliança, senão você vai cair como Pedro. Assim eu faço toda manhã, eu digo para mim mesmo: ele me amou primeiro. Me esforço, até mesmo esmago meu corpo para não tentar agradar a Deus pelas minhas obras, mas tenho buscado viver somente pela graça, o favor não merecido. Nada tem a ver comigo, tudo tem a ver com Jesus. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4:19